O Brasil está no top 5 dos países que mais produzem lixo eletrônico no mundo. Infelizmente, não é só por aqui. A América Latina, de uma forma geral, tem deixado a desejar. Para se ter uma ideia, apenas 3% do lixo eletrônico é descartado corretamente. O restante, o que equivale a 97%, não é monitorado. Hoje nós vamos conversar sobre o descarte de lixos eletrônicos aqui no Diálogos da Cidade e eu recebo então o Henrique Mendes, que é especialista em gestão ambiental e também mestre em sustentabilidade, e também José Nabuco, que é diretor-presidente da Urban. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, prazer. Bom, quero começar então com a pergunta que foi campeã aqui, que as pessoas querem saber. Esse tipo de lixo, o lixo eletrônico, esse tipo de resíduo, ele tem potencial para que sejam feitas outras coisas? Ele é reciclável? Sim, não, acho que é uma ótima pergunta até para a gente começar, né? E de fato, sim, a resposta é que hoje, inclusive na nossa empresa, a gente consegue um índice de reciclabilidade de mais de 95% de equipamentos eletroeletrônicos, né? Então, é até um desperdício muito grande a gente não aproveitar isso, sabendo que a maioria desses eletrônicos são de fato recicláveis, a gente consegue recuperar ali todos os materiais que estão presentes na composição desses equipamentos. E aí, como que é feito esse processo? Você pode detalhar um pouquinho para a gente? Claro, a gente tem um processo que ele é bem automatizado, né? Então a gente recebe na fábrica praticamente todo quanto é tipo de equipamento eletrônico que vocês imaginarem, né? Os consumidores e pessoas físicas de casa. E é uma gama muito grande, né? Quando a gente fala de eletroeletrônicos, a gente está pensando desde um pendrive até uma geladeira e todos os equipamentos, inclusive aqui no estúdio, né? Então, todos esses tipos de equipamentos, até os eletroportáteis que a gente tem em casa, computador, videogame também, chegam lá, a gente tem um processo de separação, de triagem desses equipamentos, até por mais características, os que têm mais plásticos, os que têm mais ferro e por aí vai. E depois a gente tem algumas máquinas que vão triturar esses equipamentos. E seguindo ali uma linha de desfabricação, tem a linha de produção, a gente faz o caminho inverso, separando então depois de triturado as partes metálicas, a parte plástica, o metal não ferroso, e cada um desses equipamentos depois vai ser encaminhado para a indústria de reciclagem, que vai transformar isso em matéria-prima. Então o plástico volta a ser pellet, os metais vão ser derretidos, né, transformados então em barras e lingotes, e vai para a indústria da transformação, e aí realmente alimenta a fabricação de qualquer tipo de produto que a gente consegue imaginar. E a ideia é justamente reaproveitar para que, né, seja aterro zero, né, de fato. Exato, essa é a grande meta nossa. Hoje a gente, como eu disse, o índice de reciclabilidade é bem alto, tem algumas contas, dependendo do tipo de equipamento, chega até 99% de reciclabilidade, e quando não é possível reciclar, a gente tem enviado para coprocessamento, justamente para evitar que seja enviado para aterros, né? Então, para nós, não tem muito lixo eletrônico, é muito mais um recurso a ser recuperado, né? Um material ali em potencial. Gostaria de complementar? Não, é isso mesmo. E para chegar, né, a fazer essa separação e chegar em empresas como a GMClog, a Urban ela faz o serviço de coleta, né? Um dos serviços que a gente tem na cidade, né? A Urban ela é a titular da gestão integrada de resíduos sólidos de São José dos Campos. Então ela trata de praticamente toda essa parte da gestão de resíduos, né? E fazemos também o serviço, vamos dizer, de limpeza. Então a gente tem aí alguns pontos interessantes, que é a limpeza pública de um modo geral, varrição, limpezas de praças, né? Isso daí é um serviço que a gente faz, e também fazemos as coletas. Então nós temos diversos tipos de coletas, né? E fazemos a administração do nosso aterro sanitário de São José dos Campos. Nessas coletas que a gente faz, uma das coletas que a gente tem é o coletas de eletroeletrônicos, né? São aquilo que, inclusive, é um serviço mais ou menos pioneiro, né? Agora já tem algumas cidades no Brasil, que basta ligar no 156 e o munícipe que tem alguma coisa para descartar de eletroeletrônico, a gente vai fazer a busca lá na residência. Residencial, a gente vai buscar, tanto como foi falado que deu de pequenos dispositivos, né? Mas até uma geladeira, uma TV daquelas antigas, e a gente ainda consegue, ainda retira hoje isso, por incrível que pareça, para dar uma destinação adequada e vai para a empresa, né? No caso como a GMClog, que vai fazer esse tratamento específico do uso eletroeletrônico. E outra coisa importante também não é só a parte, vamos dizer, de transformação do produto, né? Olhando para o lado da natureza, você minimizando a retirada de matéria-prima da natureza, porque você está reciclando, reutilizando aquele material, mas também o descarte irregular
principalmente alguns produtos eletrônicos, eles têm um alto poder de contaminação, tanto do solo quanto do lençol freático. Então, descartar no solo de modo geral, sem tomar nenhum cuidado, sem ter o cuidado adequado, também vai diretamente prejudicar o meio ambiente onde ele está sendo descartado. Então, isso é um cuidado também que eu acho que todos os munícipes devem ter, e esse é um trabalho também da Urban de fazer a educação ambiental para ter esse descarte correto de tudo, principalmente dos eletroeletrônicos. E o 156 é a porta de entrada, então tem outros caminhos que o munícipe pode o munícipe também, contatar? Sim, ele pode também levar nos ecopevs, nos PEVs de São José dos Campos. Nós temos hoje 15 PEVs, né, para fazer a coleta, e depois ela é direcionada para a GMC-Log, por exemplo. E nós fizemos também uma campanha, nós remodelamos aí, também no assunto de pilhas e baterias e celulares. Né? Nós também fazemos essa coleta em 50 pontos, quase 50 pontos tem da novos cidade. pontos, inclusive. Sim, tem né? novos inclusive pontos. A TV Câmara aí fez uma matéria recentemente, está no canal no YouTube. São esses novos. E a gente também recolhe. Então, eu tinha até esquecido, essa também é uma coleta que a Urban faz de recolher pilhas e baterias em vários pontos, principalmente nos próprios públicos, né? Mas também em outros pontos, aqueles que quiserem se candidatar a ter esse recipiente para receber tanto pilha e bateria, agora com essa inovação de ter celulares também, para poder fazer a descarte adequado, e nós fazemos essa retirada. É até interessante, porque a gente sempre gosta, né, a Urban de modo geral, ela gosta de imprimir um pouco de tecnologia em tudo que ela faz para melhorar as coisas de modo geral. Antes, os containers que tinham, lá, em algum local, aqui no Paço, por exemplo, aqui do lado tinha, aí se tivesse cheio, aí eles lá, para quem tem que ligar, como é que faz para a Urban vir retirar, liga no 56, liga direto para a Urban. Agora demos uma melhorada nisso, então no próprio recipiente tem um QR Code. Sim. E o responsável pelo estabelecimento, ele vai lá, só aponta o celular, ele já vai direto para uma área específica do site da Urban, ele só fala assim, retirar. Ele não precisa falar mais nada, ele só falar retirar, que pelo QR Code eu sei exatamente aonde que está o local que precisa ser retirado. A gente entra automaticamente numa ordem de serviço para o nosso serviço de coleta e ele vai lá fazer a retirada. Então a gente também imprime um pouco de tecnologia para melhorar a vida do cidadão e também proteger um pouco o meio ambiente. É necessário para funcionalizar todo esse processo, Exatamente. né? Atualmente, então, são 50 pontos. Perto a ideia disso. é instalar mais pela cidade. Aí a gente tá estão aberto, parques, né, em pontos diversos. E também pode ser algum estabelecimento comercial que tem algum movimento grande, ou mesmo, porque é de responsabilidade até pela política de logística reversa, aquele que está vendendo o celular, ele é responsável de pegar o celular de volta para dar um fim adequado. E também, obviamente, a área de pilhas e baterias. Então, em ambientes maiores, onde tem um movimento maior, a gente também está à disposição de fazer isso e sem custo nenhum. É só solicitar mesmo por esse mesmo caminho. Exatamente, para deixar disponível lá, para que possa aumentar ainda mais esse número de pontos para reciclar. Para reforçar, hoje, inclusive, já está descentralizado, né? Não é só na região central que estão esses pontos, nos bairros também. Nos bairros, como um todo. Tem no site da Urban, entra no site da Urban, você já descobre onde tem esses lugares específicos para pilhas e baterias e celulares. Bacana. O Henrique, você mencionou a empresa, vale a gente destacar, ela é de São José dos Campos, está há mais de 2 décadas aqui. Conta um pouquinho dessa história aqui para a gente também do trabalho, além desse trabalho de vocês, né? É importante frisar uma empresa joseense fazendo esse trabalho tão importante. Na verdade, então a empresa ela é de São José dos Campos, nasceu aqui e tem crescido, né, ao longo dos anos e de fato ela é hoje uma referência nesse cenário da logística reversa no Brasil e até na América Latina. A gente participa de alguns fóruns também com outros recicladores em outros países e a GMC ela se especializou de tal forma que a gente tem ali uma solução muito completa e para grande quantidade de equipamentos eletrônicos que realmente é difícil de encontrar em outra cidade do Brasil, com certeza, e no país, na América Latina também, a gente está chegando a essa conclusão. Então, como eu comentei bem breve, a gente tem ali várias soluções, né, vários maquinários que foram desenvolvidos, alguns por engenharia da equipe da GMC, com maquinários de fora também, mas que permitem, né, a gente ter essa solução para cada tipo de equipamento. E acho que uma das coisas que a GMC, desde lá de trás, quando começou, inclusive muito antes até da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, a empresa começou lá em 2002,
e a lei veio em 2010, a GMC ela já tinha uma preocupação muito grande com a questão de rastreabilidade. Que é isso? A gente conseguir comprovar que realmente todos os resíduos ali estão tendo uma destinação correta. Porque até você comentou na abertura, né, um número bem chocante que hoje a gente só tem ali 3% aproximadamente da reciclagem formal, da reciclagem correta, que a gente tem certeza de para onde está indo. Porque no caso dos eletroeletrônicos ainda existe muito tanto o descarte incorreto, como o Nabuco comentou, mas também tem uma preocupação com o que está acontecendo com esse equipamento, caso ele não seja nem destinado incorretamente. Por exemplo, tem muitos eletroeletrônicos que contêm dados pessoais, tem senhas, tem ali informações sigilosas, né? E a gente tem essa preocupação de demonstrar para o consumidor ou para o cliente, no caso uma empresa que está descartando com a gente, que tudo que a gente fez essa coleta tem como a gente documentar e rastrear a data que foi entrada desse material, quando ele foi triado, fotos para evidenciar essa descaracterização do produto, inclusive a trituração, que assegura que nenhum dado ali vai ser recuperado por nenhuma técnica, porque realmente a gente consegue triturar aquilo em granulometrias bem pequenas. E depois, como eu disse, a destinação final, certificada também, de cada um daqueles recicladores. Então, entrou ali celular, vamos colocar, a gente vai fazer todas essas evidências do processo e vai sair os resíduos, plástico, vidro, metais, etc. E a gente consegue amarrar o certificado de destinação de cada um desses recicladores. Então, tem o certificado do reciclador do ferro, do plástico, do metal não ferroso, do cobre, do alumínio, tudo dentro de uma mesma ordem, vamos colocar. Então, esse acho que foi um dos grandes diferenciais que a nossa empresa implementou no mercado, né? Que agora está começando a se tornar até um pouco uma exigência, e a gente acha isso excelente, porque dá mais segurança para as empresas, dá mais credibilidade para os sistemas, seja ele municipal ou privado, como no caso das entidades gestoras, né? De que realmente a gente vai ter esse ganho ambiental, vai ter um descarte correto e não apenas partes que têm ali um valor de mercado mais importante. Então, de fato, nesses 21 anos, foi muito aprendizado, muito investimento, e a empresa hoje está num patamar bem de relevância. Bacana. É importante, né, a gente ter exemplos como esse, Sim, são principalmente aqui em São José, né? Principalmente melhor ainda. em São José, melhor ainda, né? A gente conhece já, fizemos algumas visitas da empresa GMC Log, já fizemos alguns tratados de parceria, inclusive recentemente os PEVs agora, né, tem uma parceria junto com a GMC Log, onde esses dispositivos eletrônicos que estão chegando nos PEVs pelos munícipes são direcionados para eles. Bacana. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso primeiro bloco, a gente vai fazer uma rápida pausa, então. Hoje estamos falando sobre os descartes dos lixos eletrônicos. Não saiam daí que voltamos já já. Estamos de volta no Diálogos da Cidade, hoje falando sobre lixos eletrônicos. Eu converso então com Henrique Mendes, que é especialista em gestão ambiental e também mestre em sustentabilidade, e também com o diretor-presidente da Urban, o José Nabuco. Gente, no começo do primeiro bloco eu falei daqueles números, né, que hoje na América Latina cerca de 3% só desse lixo eletrônico é descartado corretamente. O Brasil está ali no top 5 dos países que mais produzem esse tipo de lixo. A que vocês acham que se deve essa questão, esse número tão alto? O Brasil está lá no início do ranking. A gente sabe que tem um incentivo maçante ao consumo também. Vocês acham que algum outro ponto é preponderante nesse sentido para a gente ter esses índices tão altos aqui no país? Sim, essas são algumas estimativas, né, que são feitas com base na quantidade de material que é vendido, né, que é colocado no mercado. Então tem uma estimativa, um cálculo para poder você ter pelo menos uma previsão de quantos resíduos vão ser gerados mais ali na frente. Isso também foi muito estudado quando a gente estava negociando ainda lá atrás a questão do acordo setorial, como seria a legislação da logística reversa. Então precisaria ter uma base de qual que é o cenário para poder criação de metas a serem atingidas, metas de coleta desses materiais. Mas, de fato, a população é muito grande, há consumo de eletrônico, e o brasileiro, alguns estudos mostram, é muito ávido a consumir tecnologia, né? A gente gosta muito de tecnologia e os equipamentos, então, em algum momento, precisam ser descartados. Eu acho que esse contraste de uma grande geração com baixo índice de reciclagem é isso que a gente precisa também
correr atrás e corrigir esse gap, né? E aí acho que vai passar muito por a questão de conscientização, de educação ambiental, de explicar tanto para adultos quanto as crianças, todas as gerações, a importância de se reciclar, isso que a gente comentou aqui, de que é possível reciclar, é um desperdício muito grande não aproveitar esses recursos desses equipamentos. Então, eu acho que a gente tem que caminhar bastante nessa linha da conscientização para gerar um engajamento. Nabuco. Nós temos alguns pontos interessantes. Expandindo um pouco, falar sobre a educação ambiental e sobre a reciclagem de produtos eletroeletrônicos, você pegar a parte de produtos recicláveis mesmo, como um todo, tem alguns pontos muito interessantes. No Brasil, como um todo, a gente está tirando em torno de menos de 5% para lixo reciclável, de um modo geral. Poderia aumentar bastante isso. Em São José, já está, devido até ao trabalho que a gente tem feito de educação ambiental, a gente passa de 7%, mas ainda é muito pouco. 7% do lixo, né, não chega nem a 10% ainda, mas quase 10%, de todo o lixo gerado, ele está separado e passa a ser um lixo reciclável. Só que tem algumas coisas que fogem um pouquinho. Por exemplo, latas de alumínio. O Brasil, ele é, no mundo, o que mais recicla latas de alumínio. Ele está perto de 99%, 97%, 98% de reciclagem. Você pega, comparando com um país, por exemplo, como a Alemanha, que tem quase 50% do lixo dele reciclável, mas não chega a 90% as latas. Então, existem algumas coisas estranhas assim que a gente tem que identificar. Poxa, se a gente consegue fazer com que o alumínio seja muito bem reciclado, porque ele tem um valor financeiro bom e todo mundo corre, né? Existe atrás do alumínio para você usar para reciclar. Mas também tem como melhorar a parte dos outros produtos, até inclusive o valor financeiro dos outros produtos, inclusive pela logística reversa, porque a empresa privada que produz aquele ou a embalagem ou o próprio produto mesmo, eles são responsáveis para dar uma destinação adequada. Então eles teriam que se comprometer com este destino final e aí valorizando mais os produtos recicláveis. Isso daí, essa matriz que a gente tem que tentar fechar no ponto de vista de ou legislação ou uma melhor conscientização na área de empresários e de fabricantes. E na área da população como um todo, a gente tem que melhorar a educação ambiental mesmo, né? Como a gente pode atingir as pessoas para que elas entendam a responsabilidade nas suas residências para fazer a separação tanto de produtos eletroeletrônicos como qualquer produto reciclável do lixo comum. A gente tem em São José dos Campos 100% da coleta seletiva, né, que é para o lixo reciclável, na área urbana. Então, todo munícipe aqui passa pelo menos uma vez por semana em frente à casa dele, coleta porta a porta do lixo reciclável. Então, ele poderia não ter problema de descartar adequadamente, né? Não tem recurso. Temos a prefeitura entrega esse recurso nas residências, ele vai buscar esse lixo nas residências. Então a gente tem que tentar fazer com que isso aí melhore esses números e a gente passar desses 7% a 8%, passar para 15%. Isso é só um problema de educação ambiental. O Nabuco tocou na questão da logística reversa, que a gente já mencionou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu acho que para ficar um pouco mais explicado, mais didático para a população, como que funciona ele na prática, o que é essa logística reversa na prática? Que começar aí. Legal. Bom, a logística reversa ela seria um sistema criado pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de eletrônicos para permitir que os consumidores possam devolver o produto eletrônico usado no final de vida útil dele. Então, se a gente tem em casa um celular, um notebook, uma panela elétrica que já não está funcionando mais, é obrigação já dessas empresas envolvidas na cadeia do setor eletroeletrônico criarem esses pontos de entrega também voluntários, esses PEVs, seja ele na loja que vendeu o produto, em shopping, nos parques, em clubes, qualquer lugar de fácil acesso, para que a população possa fazer esse descarte correto. E, além disso, eles têm também essa obrigação de investir em comunicação, em educação ambiental, para poder justamente a população saber como proceder, né? Então, a gente já viu até em algumas pesquisas e até em campanhas que a gente realiza
as pessoas têm essa noção, elas têm essa preocupação de não descartar o eletrônico de qualquer forma. Só que muitas vezes isso não gera uma ação porque ela não sabe o que fazer, então fica esse impasse. Eu sei que eu não posso fazer, então fica aquela gaveta cheia de câmera digital antiga, carregador, fio, a pessoa vai acumulando, mas não sabe aonde descartar. Então, parte das obrigações da logística reversa é também divulgação, engajamento, comunicação, educação ambiental para a população poder saber. Então, você pensar na cadeia inteira seria isso. Primeiro, eles divulgam, instruem, né? Fugiu a palavra, instruem, educam, criam esse sistema dos pontos para poder a pessoa descartar os equipamentos e depois contratam também os operadores da logística reversa, as empresas que vão fazer a coleta, o transporte desses equipamentos e a reciclagem. E aí sim ela consegue encerrar esse ciclo. Então, de fato, como o Nabuco comentou, é uma obrigação legal, já está vigente, existem metas que essas empresas precisam demonstrar, né, de um aumento desse material sendo coletado ano a ano. Hoje a gente está, se não me engano, indo para o 3º ano dessa lei, e a meta dos fabricantes estaria em torno de 6%, se não me engano, do que eles colocaram no mercado. Então, a ideia é dobrar até do que o índice que você comentou que a gente tem hoje. Então, a gente vê isso com bons olhos, né? Mas realmente vai demandar ainda, falta muito, do nosso ponto de vista, a comunicação. Acho que isso é o ponto principal que está precisando avançar. E aqui em São José, os PEVs, Ecopevs, têm um papel muito importante, né? Sim, a gente tem que realmente divulgar até mais esse serviço que os PEVs e os Ecopevs fazem, e também a população do modo geral. Existe a lei, né, na logística reversa, já está definido, mas existe também uma necessidade que a população comece a questionar isso, né, a questionar não só a população do modo geral, mas também os gestores, né, os gestores públicos, aqui está responsável dessa cobrança de fazer com que essas empresas efetivamente consigam trabalhar nessa logística, que não seja ao mesmo tempo tudo, mas que dê pequenos pontos de melhoria, por exemplo, na parte de educação ou na parte de disponibilidade para poder receber a parte da volta dos equipamentos. Hoje é um mistério, até às vezes, como você falou, a gente quer entregar de volta para um fabricante um determinado tipo de produto, você não tem a menor ideia. Você entra no site da empresa, você liga no comunicação da empresa, você liga na ouvidoria da empresa e você não tem essa informação. Então isso daí tem que ser totalmente transparente e a população que tem que fazer também essa cobrança daquele produto e começar a separar o produto na hora de comprar o produto que tem inserido na cadeia da logística reversa daquele que não está inserido. Quem não está inserido é um ponto negativo para o seu produto. E isso que tem que levar isso também para o lado do apelo de marketing mesmo. A marca tal faz a logística reversa, a outra marca não faz a logística reversa. Então, vou comprar aquela que faz. E por que, na visão de vocês, a gente ainda está, digamos, bem aquém? Ainda seria, não seria um tabu, mas assim, a nível Brasil, América Latina, da reciclagem desses resíduos, sobretudo dos lixos eletrônicos. Por que vocês acham que ainda esse tema é mais complexo, assim, que a gente ainda está muito aquém? Eu acho que assim, tem alguns fatores. O primeiro que, querendo ou não, para eletrônicos ainda é uma pauta recente, comparado com os outros países, né? Na época, quando a gente estava estudando, negociando ainda aqui, a gente via que nos países da Europa já tinha uma legislação específica para eletrônicos há mais de 20, 25 anos. Então, no nosso aqui, como eu disse, a da lei do decreto realmente publicado tem 3. Apesar da lei, sei lá, de 2010, mas de fato, efetivamente, tem 3 anos. Então, a gente ainda precisa realmente amadurecer e, de novo, divulgar para que isso realmente passe a fazer parte da nossa formação, né? Para a gente tenha essa cultura de reciclagem, de compreender que os eletrônicos são reciclados. Então, eu acho que vai tomar tempo, vai demandar aí um prazo maior para a gente poder chegar nos índices que eles têm lá. E, no caso, os índices de reciclabilidade de eletrônicos, de logística reversa, de coleta de eletrônicos, na Europa, giram em torno de 20% para a média dos países, alguns com certeza muito mais, mas na média ali estão 20% e no mundo estaria em torno de 17%. Então, você vê, mesmo eles que já estão há bastante tempo, mesmo assim ainda tem ali um índice de reciclagem formal, diria até baixo, dependendo desse de 20%, não acho tão alto assim. Mas aí entra naquela questão também da informalidade. A gente tem hoje documentado uma quantidade muito pequena e muito desse eletroeletrônico que é descartado acaba indo para caminhos informais. A pessoa descarta, às vezes vai para um sucateiro ou vai para algum lugar
que a pessoa nem sabe para onde está indo. Então, acho que tem uma vontade muito grande das empresas, das pessoas, de tentar recuperar algum valor naquilo que ela comprou, porque o eletrônico às vezes tem um valor alto, né? Você comprou aquilo e você ainda enxerga que ele tem um preço ali dentro, e as pessoas têm a cultura de revender. Então, esse produto ele vai repassando até o momento que ele vai ser descartado. Mas mesmo no descarte, às vezes as pessoas ainda querem vender e aí assumem aquele risco que eu falei, tá, mas será que realmente está sendo reciclado? Será que você não está vendendo e aí o seu computador vai acabar sendo vendido numa loja ilegal, essas lojas de materiais secundários aí que você não tem uma procedência tão certa? O que vai acontecer com seus dados? Ou, ambientalmente falando, será que isso não vai ser sacado ali só alguns componentes e o resto jogado de novo na rua? Então tem essa concorrência com o mercado informal, no caso não é só o Brasil, vários países ainda parecidos com o Brasil têm isso também. Então eu colocaria pelo menos esses 2 fatores aí como principais. Concorda? Eu só acrescentaria mais um, porque infelizmente também existe um certo imediatismo do ponto de vista financeiro. Acha que vai gastar muito para você produzir uma cadeia de uma logística reversa. E na verdade não, porque se você pegar isso a médio prazo, você já vai ter um retorno muito melhor do que exatamente. Então eu não vou gastar nisso daqui porque isso é considerado como despesa. E não investimento, isso na é um verdade. investimento que a médio prazo ele consegue recuperar. E também agregar valor à sua marca. Então, tem uma série de vantagens para fazer isso. E eu vejo ainda tem muitos empresários olhando para aquele momento ali, aquela hora, a briga de custo mesmo, de minimizar ao máximo o custo da sua produção para maximizar o seu lucro. Então, isso também é um ponto agregando até o que o Rick falou. E não olha como um todo, né? Exatamente. É isso. Bom, a gente vai para mais uma pausa, então, no Diálogos da Cidade, mas a gente volta já com a gente. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade, hoje falando sobre lixo eletrônico. Gente, e para que a gente tenha sucesso nessa reciclagem dos resíduos, lixo eletrônico principalmente, a gente precisa de uma educação ambiental, que aí ela pode vir de base, que seria o ideal, porque a criança ela propaga mais facilmente para os familiares, para aquelas pessoas que estão dentro do núcleo de apoio, e aí também para os adultos, eu destaco recentemente, quando a gente fez matéria no Ecopev aqui de São José dos Campos, eles até reforçaram que lá tem algumas salas e a ideia é justamente dar treinamento, consultoria para a comunidade, cursos também voltados para a área. E isso é primordial, para que a gente tenha essa mudança a curto, médio e a longo prazo, de uma forma mais efetiva. Sem dúvida. A Urban, ela tem uma equipe específica para educação ambiental. Existem pessoas lá voltadas, dedicadas 100% na educação ambiental e promovendo alguns programas, né? Nós fizemos o programa, a gente dá os nomes, né? O primeiro programa, principalmente, a gente olhou para o nosso caso, né? É que vários pontos próprios públicos da prefeitura não estava exatamente alinhado com a educação ambiental, vamos dizer assim, a parte de reciclagem. Então a gente acabou promovendo em todos os pontos da prefeitura, em todos os pontos. Ficamos praticamente um ano fazendo isso, uma educação ambiental para os próprios servidores, para os próprios funcionários da Urban, que era nós fazemos a nossa parte. Então aí todos os lugares hoje tem pelo menos o recipiente para fazer o descarte adequado dos recicláveis. Então isso daí já está funcionando. Nós vamos inclusive agora fazer uma repassagem, né, nesses pontos para ver o quanto que melhorou, se eles precisam de uma reciclagem. Reciclar o treinamento também. Nós fizemos por todos os condomínios, escolhemos um conjunto grande, foram 1.250 condomínios verticais, e nós passamos desde janeiro do ano passado, nesses condomínios, indo condomínio por condomínio, e falando sobre a educação ambiental. Olha, nós fazemos a coleta porta a porta, vocês separem o lixo, eletroeletrônico tem que ser separado dessa forma, pilhas e baterias dessa forma, até óleo, né, óleo de cozinha, você tem um jeito de separar. Então a gente foi trabalhando essa educação ambiental. E isso foram alguns programas que a gente faz aí durante o ano. E a gente tem o nosso, a gente chama de Lixotour, né, que é um programa permanente dentro do nosso aterro sanitário, que é administrado pela Urban,
eu gosto até de ressaltar, é um aterro com uma excelente gestão, né? O nosso aterro, por 2 anos consecutivos, recebeu a nota 10 da CETESB, que é coisa rara a CETESB dar 10 para algum aterro sanitário. E nós conseguimos aí, já estão 2 anos seguidos, e é pela 3ª vez que consegue nota 10, sendo que agora foram 2 em sequência. E nesse aterro a gente tem, inclusive, esse programa de educação ambiental, que a gente leva, né, fica aberto ao público, para assistir algumas palestras, visitar o Museu do Lixo, que mostra alguns dispositivos lá que são e não deveriam ter sido descartados no lixo e foram, né, máquina fotográfica, celulares, máquina de escrever, então uns negócios assim que nós encontramos no lixo. Falta de conhecimento, Então a gente mostra e que não deve ser feito. Tem uma recicloteca que mostra como que se aproveita o material para fazer um brinquedo, para reutilizar, né, o material, transformando aquele material que era para ser descartado, mas transforma em alguma outra coisa, e depois ainda pega um ônibus e dá uma volta no aterro para visitar a estação geradora de energia elétrica a partir de biogás, que nós temos lá instalada, as nossas lagoas de chorume, que é o tratamento adequado para o chorume que sai do aterro, um viveiro de plantas, quer dizer, é um aterro que tem um viveiro de plantas dentro do aterro, mostrando o quanto que é cuidado, a água potável lá dentro do aterro, e a frente de trabalho. Então o ônibus circula lá dentro mostrando. E o mais interessante é o que você estava falando, a gente precisa fazer isso principalmente com as crianças, né? E praticamente 90% do público-alvo desse nosso Lixo Tour são as crianças, e eles têm essa motivação, e é muito interessante que eles levam para casa isso. E se o pai ou a mãe não está fazendo a reciclagem adequada, eles que questionam, mas isso aqui não é para jogar no lixo azul, não é para colocar no lixo cobra marrom, mesmo, né? E a criança cobra. Então essa é a parte assim, gratificante para nós, que a gente tem esperança que vai melhorar com essas pessoas sendo treinadas e mostrando para ela o valor da educação ambiental e como que a gente pode prover um mundo melhor. A questão do Museu do Lixo também que a gente estava falando, como que faz para o pessoal que tem interesse em conhecer, tem que fazer um pré-cadastro, é só ir lá? Como a gente monta grupos, né? Se entrar no site da Urbana, tem lá o Museu do Lixo, você entra, se inscreve para um determinado dia, você escolhe um determinado dia, se montar o grupo, a gente dá um retorno, fala, tá validado a sua inscrição para aquele dia. Aí, então, tem um número mínimo, máximo para essa visita ao museu? No máximo é 20, mas a gente prepara o grupo, né, para poder escolher o dia para poder melhor atendê-los. E é legal que as pessoas tiram dúvidas, né? E há quanto tempo? Mais ou menos 1 hora de 2 visita? horas. 2 horas. Ah, legal. 2 horas. Então, tem de manhã e à tarde. Ah, legal. Bacana. É bem isso, né? Educação, e é um trabalho formiguinha, gradual, né? Para a gente ter um resultado a médio e longo prazo, principalmente. Não, com certeza, e essa parte do Lixo Tour é bem interessante, já estive lá, tem bastante eletrônicos ali também no mostruário que eles têm. E a gente tem conversado com alguns parceiros também para poder criar alguns materiais de educação mais voltados para esse tipo, né? Como a própria amostra de equipamentos antigos, ou a amostra de materiais eletrônicos depois que eles são processados, que são coisas ali curiosas, né, para as pessoas entenderem como é que é feito. Então a gente acaba também fazendo muito essa parte da divulgação ou de conscientização em redes sociais. A gente acaba divulgando, seja no Instagram, no LinkedIn, YouTube, vídeos, seja da fábrica, ou alguns artigos explicando realmente um detalhamento maior de como é que funciona, o que é de fato a reciclagem, as preocupações que a gente conversou aqui, alguns conceitos também que acabam aparecendo, como, por exemplo, economia circular, mineração urbana, que são todos temas bem recentes, mas estão muito relacionados a essa questão da reciclagem dos eletroeletrônicos e de outros resíduos também. E aquela famosa frase, se cada um fizer a sua parte, né? Se as pessoas tiverem essa consciência que ela reciclando, fazendo tudo certinho, vai ser bom para ela e para todo o planeta de uma maneira geral, né? Vai refletir isso nas próximas gerações, na própria qualidade de vida dela. Sim, sem dúvida. Na verdade, esse é o ponto, né? Para a gente é uma questão fundamental a reciclagem, né? Especificamente falando da nossa empresa em eletroeletrônicos, a gente estava até comentando aqui antes, né? A nossa sociedade ela é muito dependente de equipamentos de eletroeletrônicos, né? A gente hoje usa para tudo, para estudar, para trabalhar, para se divertir, por aí vai.
E cada vez mais a gente tem utilizado equipamentos eletroeletrônicos. A gente falou do 5G agora, então vai ter uma troca de equipamentos muito grande. A gente está tendo já uma troca de sinal digital também em áreas mais remotas, que tem aquelas antenas ainda antigas. Então, é sempre uma troca de equipamentos constante, que aí até vai naquela tua pergunta de por que o Brasil gera tanto, né? Então, é essa troca da tecnologia que é... Incentivar ainda mais o consumismo, né? Agora, nesse próximo período. Acontece, quando chega Black Friday também acontece ainda mais. Muito mais. Mas acho que também é inerente do próprio setor, né? Que é um setor tecnológico que está sempre buscando a inovação. Então, com 5G vai ter vários sensores conectando as coisas e não só a gente, né? Só as pessoas, né? Então, a gente vê como necessária a questão da reciclagem, porque senão a gente não vai ter de onde extrair materiais para produzir todos esses outros eletrônicos que a gente vai querer consumir depois. A gente tem alguns estudos também que mostram que vários dos metais e materiais de uma forma geral necessários para a fabricação desses componentes eletrônicos, seja bateria de lítio, painel fotovoltaico, placas de circuito eletrônico, isso não é renovável, né? Você precisa de uma mineração, atividade bem intensiva, extrativista e tudo mais. E uma hora isso vai acabar. E vários desses metais críticos já têm assim, um período de 5 a 50 anos, ele já vai acabar. Então, até aquela conversa que a gente fala, olha, qual é a definição de desenvolvimento sustentável, que é cuidar do que a gente precisa hoje e garantir também para as gerações futuras. Já chegou as gerações futuras, 50 anos, está aqui, vamos pegar totalmente isso. Então, se não houver essa preocupação com a economia circular, com a recuperação dos materiais essenciais nos eletroeletrônicos, não vai ter simplesmente elementos e metais, materiais para a fabricação dos próximos. A gente está vendo, inclusive, a crise dos chips, o que está acontecendo no setor automotivo. Então, é isso, é por aí. Se não houver realmente esse pensamento de que isso aqui é uma matéria-prima, é um recurso em potencial e não é lixo, a gente tem que mudar realmente esse conceito. A hora que mudar essa chave, aí as pessoas falam, olha, não faz sentido eu jogar isso aqui, porque isso não é lixo. Acho que esse é o ponto de virada aí que a gente tem que chegar. Bacana. Em Nabuco, São José dos Campos, uma cidade altamente tecnológica, você citou a tecnologia nos trabalhos da Urban para fazer todo esse monitoramento, também cidade inteligente, e é importante, dentre os conceitos, é importante contemplar essa questão também, né, da sustentabilidade, dessa reciclagem. Sim, o assunto de dispositivos eletrônicos mesmo, como foi bem falado, vai estar em todos os lugares. Eu sou engenheiro eletrônico, né? Eu me formei, quando eu me formei, a gente falava de eletrônica em TVs, rádios, né? Um ou outro dispositivo, né? Uma ou outra novidade era nos veículos, nos carros, um pouco de eletrônica. E a taxa de crescimento da expansão dos componentes eletrônicos, falando exatamente assim, na vida como um todo, é exponencial. Então, se você comparar, quando eu me formei para hoje, né, hoje tem eletrônica em praticamente tudo. E vai aumentar mais ainda. Né? A internet das coisas está aí exatamente para mostrar isso. Daqui a pouquinho, qualquer coisa vai ter que ter um dispositivo eletrônico e comunicando também. Né? E aí vai gerar cada vez mais produtos eletrônicos para ter... E aí a troca desses produtos é onde a gente tem que trabalhar para que manter, exatamente diminuir a extração dos produtos de matéria-prima para a gente reaproveitar esses produtos para poder realmente ter uma sustentabilidade maior. É isso, a gente está chegando ao fim. Vocês gostariam de deixar uma mensagem, algum recado para a população? Henrique? Na verdade, agradecer. Acho que foi bem agradável aqui a conversa, conseguimos cobrir vários assuntos bem interessantes, bem importantes. Deixar o site aqui da empresa, que é o www.gmclog.com.br. Como eu falei, a gente compartilha ali muita informação, muito conteúdo sobre isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem quiser for daqui também de São José, quiser conhecer a fábrica, a gente está aberto para marcar essa visita. Legal, empresa 100% joseense. É importante a gente ressaltar aqui. Nabuco? Bom, obrigado pelo convite. A Urban está aqui em São José dos Campos, inclusive esse ano faz 50 anos que a Urban foi fundada. A Urban é de 1973, uma empresa de economia mista da Prefeitura de São José dos Campos. E a gente está trabalhando aí pela cidade de São José. Nós estamos perto de 3.800 funcionários. Eu costumo falar, né, a gente acordando cedo, dormindo tarde e trabalhando para transformar São José dos Campos na cidade dos nossos sonhos.
É isso, então o Diálogos da Cidade fica por aqui. Vocês podem acompanhar esta edição na íntegra e todo o conteúdo da TV Câmara de São José dos Campos pelo youtube.com/câmarasjc. Lá vocês encontram também toda a programação variadíssima aqui da TV. E vocês podem acompanhar também as pautas discutidas pelo Diálogos da Cidade no Instagram, que é o @Diálogos da Cidade na TV. É isso, a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais, viu? Tchau, tchau!